mais uma goleada em decisão, mais um 4-0, mais um título para o time de Abel Ferreira. E Milton Leite, Maurício Noriega, Caio Ribeiro estiveram na nossa transmissão. Então agora ao vivo aqui no Troca de Passes para participar com a gente. Boa noite, rapaz. Boa noite, Milton. Falávamos aqui agora há pouco, né? Apesar da derrota, apesar do tropeço na Libertadores, mas ali com o time reserva, o Palmeiras entra em campo ainda assim, sempre como favorito com esse time, com esse trabalho do Abel, né, Milton? Boa noite aqui, bem-vindo ao Troca. Oi, Camila, boa noite para todo mundo aí ligado no Troca. A gente transmitiu o jogo agora há pouquinho no primeiro. O Noriega chegou a dizer isso durante a transmissão aqui, né? Que o Palmeiras correu um risco calculado, né? O Palmeiras abriu mão de 3 pontos na Libertadores, confiando no seu taco para os outros 5 jogos dessa fase de grupos, em que ele provavelmente vai conseguir a sua classificação sem grande susto. E para usar uma piada óbvia, né? Hoje aqui foi chamado chocolate do Palmeiras para cima do Água Santa, como já tinha sido ano passado contra o São Paulo. Naquele ano tinha sido 3-1 São Paulo, esse ano foi 2-1 Água Santa. E o Palmeiras devolveu com 4-0 aqui. A festa ainda não terminou, os jogadores ainda estão aqui lá no cantinho do campo, com o pouco de torcida que ainda ficou, comemorando com a taça, 25º título paulista do Palmeiras, 9º desde que começou essa fase ali em 2020, né? E é o 3º título seguido, né? Como disse o Hendrick, que brincou aqui na saída do campo, para ele é 3/3, né? Ele disputou 3 títulos e ganhou 3. O Palmeiras vem de 3 conquistas seguidas, o Brasileiro, a Supercopa e agora também o Campeonato Paulista. E já estreia com a Copa do Brasil no meio da semana, no final de semana tem Campeonato Brasileiro, na outra semana segue a Libertadores. Maurício Noriega e Caio Ribeiro analisaram o jogo no Premier e vão falar também aqui agora, né, Noriega? Boa noite. Isso. Boa noite, Milton, Caio. Boa noite, Camila, Renata, Serginho, todos que estão curtindo Troca. Foi um retorno à normalidade aqui. O que aconteceu no primeiro jogo foi fora do normal. Sem tirar nenhum mérito do Água Santa, que fez um ótimo segundo tempo, mas o Palmeiras jogou mal, principalmente a segunda etapa. E foi cutucado. O Serginho estava falando a questão da declaração do Abel na entrevista coletiva após o primeiro jogo. Concordo com ele, acho que é muito interessante isso. Parece que o Palmeiras precisava de uma chacoalhada. Ele deu a chacoalhada. É um time que não gosta de ser cutucado. Quando ele é cutucado, quem paga a conta é o adversário. E hoje foi assim, né, Caio? Porque alguns jogadores que até não tiveram bom desempenho, como o Rafael Veiga, que teve claramente problemas físicos durante o jogo, mas aí aparece o Gabriel Menino e arrebenta com o jogo. O Dudu fez um partidaço aqui hoje, né? E eu colocaria o Zé Rafael. Zé Rafael também, voltou a jogar o que a gente está acostumado, né? Que não jogou bem na primeira. Entre os grandes destaques. O time do Palmeiras é um time muito bem treinado, com grandes valores individuais e que no momento que tem que dar uma resposta, ele vai lá e faz o que tem que fazer. Sempre foi assim desde a chegada do Abel. É um time que no jogo grande cresce. Na hora da decisão, ele mantém, né, que é inclusive um dos mantras da equipe, a cabeça fria e o coração quente. É um Palmeiras que não oscila. É um Palmeiras que vai lá e vai empilhando títulos. E que jogando ao lado do seu torcedor nesse gramado sintético, aqui no Allianz, fica muito difícil de ser batido. Hoje tomou conta do jogo, foi ataque contra a defesa durante os 90 minutos e o título é incontestável que o Palmeiras é sim o melhor time do Campeonato Paulista. Para mim entra como favorito no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. Que fase do Palmeiras. E a gente viu alguns lances, esse foi um lance polêmico do jogo, né, com o Didi e o Dudu. Não é brincadeira, aconteceu isso mesmo, né? Que houve uma discussão ali entre ambos, sobrou cotovelo para cá, cotovelo para lá. O Dudu, que eu quero pegar o gancho do Milton aqui, que ele fala com propriedade da atuação realizada pelo Dudu. O Dudu é um tipo de jogador que está em extinção no futebol brasileiro. E a jogada que ele faz é para lembrar do que é o típico jogador brasileiro. Ele tira da cartola um drible improvável. Ele está cercado por 3 caras e ele dá um jeito de dar uma meia-lua de chaleira e para cruzar na cabeça do Gabriel Menino. Por que eu falo que ele é um jogador em extinção? Porque ele é tipo um ponta das antigas, que dribla muito bem, que faz gols, baixinho, não é aquele jogador forte, atlético. E ele resolve situações como essa. Então, acho que além da partidaça do Gabriel Menino, que já fez 4 gols em 2 decisões que ele jogou nessa temporada, fez 2 gols na Supercopa e 2 gols agora, eu quero destacar o Dudu, né, para que tomara que ele seja inspiração para mais jogadores fazerem o que ele fez nessa jogada. Essa jogada, cara, é para você vai... Sabe aquelas cápsulas que mandam para o espaço? Que fica lá com disco dos Beatles. Mensagens dos seres humanos. Mensagens dos seres humanos. Dos terráqueos. Isso aí é o jogador brasileiro de futebol. Eu boto o Dudu em alguns exemplos. Óbvio que tem o maior de todos, o Pelé, que não quero nem chegar em termos de comparação, mas é a jogada. É como ele sai de uma situação daquela com puro instinto e inventividade. Para mim, a grande jogada do Campeonato Paulista é essa do Dudu. E aí, Milton, Noriega, Caio, estou ouvindo vocês.
falando sobre o Dudu, sobre o Zé também, que acho que a gente destacou como bons, não sei se retorno é a palavra certa, mas bom desempenho hoje, né? Depois de a gente ter visto alguma oscilação de jogadores que são tão fundamentais para esse trabalho tão vitorioso do Abel, mas acho que tem muito do que a gente tá ouvindo e tá falando sobre esse resultado e sobre essa recuperação do Palmeiras de ter perdido o primeiro jogo. Acho que tem muito dessa força do trabalho do Abel, né? Que aí o Serginho fala da coletiva, mas é de como o Abel, depois de a gente ter visto um Palmeiras jogar mal contra o Água Santa e perder o jogo, ter visto os reservas fazendo um jogo ruim pela Libertadores, e a gente volta a ver alguns jogadores que são tão importantes para esse time tendo grandes atuações, como foi o Dudu, o Zé Rafael, enfim, que a gente destacou, o próprio Hendrick fazendo mais um gol hoje. Aí na transmissão o Caio falava de ter um pouquinho mais de calma em alguns lances. Um pouco depois ele teve essa calma e o gol apareceu e ele fez o dele. Acho que mostra o quanto o Abel tem esse elenco na mão, né? Como ele consegue, seja numa coletiva, seja num trabalho durante a semana, recuperar os jogadores para ter o time atuando no nível que é capaz de atuar, né? E eu vou falar uma coisa que eu acho que a parte diferente de ser um técnico estrangeiro, e no caso do Abel, de ser um técnico há muito tempo, já com algum crédito, aliás, com todo o crédito com a torcida do Palmeiras, é que ele pode cumprir o planejamento racional dele. Porque eu lembro de um jogo nas vésperas da final da Libertadores de 2021 contra o São Paulo, no Allianz Parque, que o Palmeiras poupou jogadores, né? E perdeu aquele clássico. Na época, o São Paulo estava brigando para não cair. E parte da torcida ficou assim, por que poupou? É um clássico, não se poupa em clássico, etc. E, bom, o Palmeiras foi lá e foi campeão da Libertadores em cima do Flamengo. E agora, num planejamento em que você tinha um jogo de Libertadores numa altitude de 3.600 metros em La Paz, que a gente estava conversando ao longo da semana aqui, é um jogo que você poderia colocar todos os seus titulares e ainda assim perder. Porque é um jogo com condições adversas. É difícil você jogar em 3.600 metros de altitude quando você não está acostumado a isso. Então, na minha visão, o planejamento do Abel, da comissão técnica, foi, veja bem, esses pontos aqui a gente pode perder, porque não vão fazer tanta diferença diante do nosso objetivo na Libertadores. Enquanto que se a gente botar todo o time para viajar, colocar esse time para jogar titular lá, desgastar esses jogadores, pode ser que a gente não conquiste os 3 pontos e aí teremos um time mais baqueado nessa final que a gente precisa, essa sim, ganhar. Então eu acho que o planejamento foi racional. Foi, olha, vamos colocar o time reserva, não vai viajar. Viajou o menino, que tinha condições, jogou e, por sinal, hoje, mais uma vez, mostrou como é jogador de jogo grande, né? Fez uma Supercopa sensacional contra o Flamengo e hoje, de novo, decidiu. E acho que o Palmeiras cumpriu o seu planejamento racional, sem aquela coisa de entrar na pilha do emocional do futebol, sabe? Que é aquela coisa do torcedor. Tem que colocar o time principal para jogar o Clássico, tem que colocar o time principal para jogar a Libertadores. Como não vai colocar? O racional é esse. Perdeu um clássico qualquer para o São Paulo naquela época, ganhou a Libertadores, o torcedor não estava mais feliz com o título da Libertadores? Perdeu contra o Bolívar lá, a estreia da Libertadores, ganhou um título maiúsculo, botando 4-0 e amassando o Água Santa, que era o que o torcedor esperava. Então, acho que esse planejamento racional dessa comissão técnica, que talvez por o Abel ser estrangeiro, ele entra menos nessa pilha emocional, eu acho que é muito importante e mostra como o Palmeiras é forte e precisa desse planejamento muito mais racional do que emocional no futebol. Números do menino decisivo, já que você falou do Gabriel Menino. 12 jogos pelo Palmeiras, 12 decisões, 5 gols. Copa do Brasil 2020, um gol na Copa do Brasil 2020, 2 na Supercopa de 2023, desse ano, e 2 agora na decisão do Paulista de 2023. 5 gols nesses 12 jogos decisivos do Gabriel Menino. Só para complementar o número, ele iguala a quantidade de gols que ele fez em 2020, que foi a melhor temporada dele pelo profissional do Palmeiras, justamente quando ele tinha começado a ser utilizado no Palmeiras, já tinha feito 4 gols, agora fez 4 gols só no início da temporada, quando se falava, meu Deus, mas o que vai fazer o Palmeiras sem o Danilo? Lógico que tem problemas sem o Danilo, mas o Gabriel Menino mostra que tem muita coisa para entregar.